Olá, gente querida, como estão? Curtindo uma sexta-feira chuvosa, uma chuvinha boa para encher os nossos reservatórios e trazer o necessário para o bem de toda a criação. Uma boa pausa nesses inúmeros dias ensolarados que vimos tendo. Assim mesmo vamos celebrar, porque é sexta-feira, dia em que muitos vão fechando a sua semana de trabalho, no qual resistem, graças a Deus. Aliás, que bom que a economia está retomando as suas forças e reagindo, trazendo esperança para tantos que perderam seus postos de trabalho nesse tempo de pandemia. Bem, vamos em frente com a senha de hoje, que vem do livro do profeta Miqueias, onde ele afirma no verso 9 do capítulo 7, o Senhor me trará a luz e eu verei a sua justiça. Esta é uma boa palavra para quem anda em dias obscuros e de profunda escuridão. Antes mesmo, no verso, ele diz: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. É fato que nós temos a tendência de pular direto para a última parte. Se este verso estivesse numa caixinha de preciosas promessas, certamente nós cortaríamos, ou seria cortada a primeira parte para deixar somente o final. O Senhor me trará para a luz e eu verei a sua justiça. Mas se nós olhamos o contexto, vemos que esta promessa é uma consequência do reconhecimento do seu pecado e do arrependimento subsequente, com uma depuração do juízo do Senhor na vida de Miqueias, ou de qualquer um de nós. Sem isto, nós apenas buscamos as promessas sem uma mudança de vida. E isto diante de Deus não é possível. Tanto João Batista como Jesus iniciaram seus ministérios com um chamado ao arrependimento. Primeiro preciso reconhecer a minha condição miserável diante de Deus. Preciso desejar o seu juízo depurador em minha vida. Porque sem entender que sou uma pessoa pecadora e carente da graça e da misericórdia de Deus, eu não vou chegar lá. Não alcançarei a luz do Senhor. O Evangelho deixa isto muito claro, quando diz que não é possível alcançar o reino de Deus e a sua justiça baseado em nossos próprios méritos. Ninguém é justo diante de Deus. Nós vivemos numa condição alienada e separada dele, que somente vencemos quando aceitamos a justiça da cruz. Fora dela, o caminho para Deus continua bloqueado. Mas em Cristo, pela fé, arrependidos dos nossos pecados, alcançamos a paz com Deus. Para tanto, as figuras que Jesus usa são até bastante fortes. Quem quiser alcançar a vida, por exemplo, diz ele, precisa morrer antes. Morrer para si mesmo, a fim de renascer para um viver com Deus. Paulo também diz, eu fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aliás, se ainda não assistiram, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, é uma boa dica para o final de semana, que está disponível na Netflix. Vocês entenderão o que ele estava dizendo com isso. Fato é que falar de pecados em nossos dias virou um pecado. A cultura dominante respondeu à canção do Chico Buarque que dizia: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Talvez por isso o Chico foi morar em Paris, né? Se aliamos esta visão cultural a outro aspecto predominante em nossos dias, que é o do relativismo, o caldo fica perfeito. Tudo
é relativo, inclusive, o que é verdade e o que é mentira. Escolhemos as nossas verdades e apontamos as inverdades dos outros. Se alguém tem algum pecado, então esses sempre são os outros. Está aí o prato feito para a hipocrisia. Para a hipocrisia daqueles que passam o dia julgando e apontando o dedo para os outros. Mas quando se trata de olhar para si mesmos, seus erros e pecados aí não têm espelhos. Pior é que esses pensamentos estão sendo abrigados também em muitas igrejas, que já não falam de arrependimento, pecado ou do juízo de Deus. Tratam Deus apenas como alguém que está aí para nos servir. Querem suas bênçãos, as suas promessas, mas não se submetem aos seus mandamentos. Querem um Salvador, mas rejeitam o Senhor. E no fim passam a relativizar até a própria palavra de Deus, escolhendo nela apenas o que se ajusta ao seu modo de vida. Desta forma bagatelizam a obra de Cristo na cruz, a tornam sem importância, tornam assim verdadeiro o conceito criado por Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelos nazistas por causa da sua fé e resistência, alguns dias antes da Segunda Guerra Mundial acabar. Ele chamou esta conduta cristã de graça barata. Um tipo de graça que apenas quer a bondade de Deus, o favor e o perdão de Deus, sem considerar anteriormente o arrependimento nem a mudança de vida. Engana-se aquele que nela confia. A graça de Deus é um presente tão grande, tão imerecido, que na verdade jamais a honraremos de forma suficientemente grandiosa. A maneira mais justa e correta de fazê-lo é simplesmente reconhecendo que sem ela nós estamos perdidos, presos aos nossos pecados e escravizados por eles. A graça verdadeira nos liberta. E para alcançar esta libertação, preciso reconhecer a necessidade dela. A senha do Novo Testamento fala do momento em que isto aconteceu na prática na vida de Saulo, no momento em que ele foi tocado por ela, reconhecendo a sua miséria e acolhendo ela em sua vida. Atos 9:17 diz assim, que Ananias entrou na casa onde Saulo estava e lhe disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Esta é a busca. Esse deve ser o nosso desejo. Deixar que o juízo purificador de Deus nos encontre, para que a graça dele superabunde em nossas vidas, nos restaure e nos conduza para a própria luz. Deixe que este juízo purificador de Deus cresça e se instale em sua vida, para que possas experimentar aquilo tudo que Deus tem para ti. Quando a graça de Deus superabundar, as nossas misérias são superadas. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dê um ótimo final de semana e eu desejo paz de Deus para vocês e até segunda-feira, se Ele assim o permitir. Forte abraço.